Saravá, seu caveira! Laroyeixo! E aí, seres, como vocês estão? Espero que bem, pessoas. Nós vamos ler um livro aqui agora que eu tenho bastante carinho, né? Pelo personagem, inclusive, que nós vamos contar a história. E ele me pediu pra ler. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem conhece o homem sabe. Chama Saravá, seu caveira. Esse é da N.A. Molina, da editora espiritualista. Chega o roupinho aqui. Vou ler esse livro a pedido desse homem aqui. Esse cara que eu tenho um carinho muito grande. Porque ele é um dos primeiros Exus dos quais eu tive conhecimento mais próximo. Dos quais eu ainda aprendo muito com ele. Dos quais eu trabalho mais diretamente. Que ele trabalha comigo mais diretamente. Do qual eu sou um canal, né? E eu fico um pouco nervosa de falar sobre ele, porque só de falar eu já sinto ele perto. E ele é um ser que tem me ensinado muito. Tanto a ser um ser humano melhor, um ser humano mais firme, um ser humano mais benevolente, mais caridoso, menos bobo. Mas sempre trabalhando pelo lado do bem. E como ele me pediu para ler esse livro, e esse livro ele me apareceu quando eu mal sabia quem era ele, eu não tinha ideia de quem era, e esse amigo me deu esse livro porque disse que de alguma forma ele representava uma coisa muito especial para mim. Mal sabia eu que ia ser um dos meus eixos de frente. E que seria uma pessoa que me ensinaria tanto como ainda vai me ensinar. Então eu quero deixar esse livro aqui gravado, a pedido dele, e com muito orgulho meu, especial mesmo. Não, eu não sou da religião Umbanda, eu não sou eu tenho uma espiritualidade. E eu estudo essa espiritualidade e eu gosto muito, inclusive, de levá-la à ciência. E fico muito feliz que os mentores, os guias, as entidades, elas sempre vêm até mim e sempre me mostram esse lado que eu quero aprender. Então vambora, vamos parar de encher o saco, vamos parar de falar abobrinha e vambora. Saravá, seu caveira, Laroyeixo, Exu Emojubá, me sinto muito grata por isso. Vamos começar. Saravá, seu caveira. Dedico esse pequeno trabalho ao seu caveira, braço direito de seu Omolu. Saravá, seu caveira. O autor. É com gratidão e carinho que eu agradeço. A tenda espírita Pai Joaquim da Costa, na rua Várzea, número 30, Tiribobó, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e em especial aos filhos de fé, as entidades que trabalham naquele terreiro. Eu acabo de ver aqui agora que eu estou lendo um outro livro, que está aqui no canal, inclusive, Origens da Umbanda, do Padre Juruá, que conta, inclusive, sobre a criação da tenda espírita de Joaquim da Costa, tenda espírita Piedade, e de muitos outros. E olha só que felicidade saber disso, né? Essa tenda é do mesmo pessoal, ele tá saindo dos mesmos viés, esses livros. Esses livros chegaram até mim assim, cada um de um jeito. A Iolarixá Aida, a mãe pequena Araci, ao querido pai Joaquim da Costa e ao querido amigo pai mineiro, ao Ogum Megê e ao caboclo Tuperi. Saravá, seu caveira, é mais um volume da coleção Saravá. Neste trabalho, o filho de fé encontrará tudo que diz respeito ao braço direito de Omolu, senhor do cemitério. É uma obra em linguagem acessível, onde encontra as explicações necessárias sobre esse Exu, todos subordinados, onde explico quem é Exu Caveira, João Caveira, Exu Tata Caveira. Por muitos ouvirem falar nesses três nomes, pensam que são três Exus diferentes, mas na realidade são apenas dois, um sob as ordens diretas de Omolu e outro sob as ordens de João Caveira ou Exu Caveira, pois esses dois nomes se referem a uma só entidade. Trabalho com ambos, tanto seu Tata quanto seu João. Que lindo! O filho de fé encontra nas páginas que se seguem os esclarecimentos necessários, amalas, guias, despachos, oferendas, feitiços e seus respectivos pontos cantados e riscados. O autor, Exu Caveira. Exu Caveira, um dos mais conhecidos na Umbanda e Quimbanda. Ele é o Exu escolhido por Omolu, o senhor do cemitério, acontecendo o mesmo com o Exu da meia-noite. Seu Caveira, no entanto, é mais conhecido e procurado nos terreiros de Umbanda e Quimbanda. Sendo Exu Caveira um dos maiorais, enfim, esclarecendo melhor, escolhido de preferência de Omolu, esse motivo pelo qual lhe cabe a vigília do cemitério, das sepulturas locais onde são enterrados os mortos.
Tem Exu Caveira todo poder, artimanha, malícia de ensinar, principalmente aos quimbandeiros, a arte e os modos de desencadear a guerra e todo tipo de demandas, com finalidade de vencer a todos os obstáculos e destruindo consequentemente qualquer espécie de inimigo, nas demandas que estiver travando. A ordinária força de Exu Caveira, muitas das vezes, chega a apavorar de certo modo as pessoas que o evocam, apesar de ser um Exu do cemitério. Eu não quero dizer que isto com ele somente serve para magia negra, ao contrário, milhares de casos se passaram e continuarão a acontecer. Trabalhos que foram feitos com esse Exu, onde obtiveram grandes resultados, obtendo esses benefícios sempre em troca de algo. Um despacho arriado dentro do cemitério e muitas vidas foram poupadas, sempre em troca de despachos feitos dentro do cemitério, prova esta de que Exu não serve somente para fazer mal. E este é o motivo que eu digo, seu Exu não sou ninguém. E Exu é o intermediário entre o homem e o orixá. Tudo o que pedimos ao orixá, ele é o mensageiro. Portanto, devemos medir sempre o que pedimos e o que fazemos, para que tenhamos a cabeça erguida, moral e espiritualmente. Apresenta-se Exu Caveira em forma de uma caveira, agachado e meio cansado. Todos os trabalhos executados dentro do cemitério antes de arraiados e qualquer outra entidade, em primeiro lugar, deve-se acender as 7 velas em forma de cruz para Exu Caveira, ou para Omolu, senhor do cemitério, pois está quase esquecido que é a mesma entidade. Temos a afirmativa de que é o empregado de Omolu, mas temos quase certeza absoluta que é a mesma pessoa, daí ser um dos maiorais às ordens de Omolu. Exu Caveira, por sua vez, pertence à hierarquia do cemitério, onde Omolu é o maioral, o que tem sobre as suas ordens os Exus do cemitério. Exu Caveira, possuidor de enorme força, de 7 Exu, que são os seguintes: Exu Tata Caveira, Exu Brasa, Exu Pemba, Exu da Praia, Exu Carangola, Exu Arranca-Toco, Exu Pagão. Estes são 7 Exus que trabalham por sua vez sobre as ordens de Exu Caveira, sendo cada um deles trazem mais 7, perfazendo um total de 49, formando assim um verdadeiro exército às ordens de Exu Caveira. São estes Exus que são lançados nas demandas que são travadas sobre as ordens. Sobre as ordens do seu chefe, conhecido nos terreiros como obsessores, pois são eles Exus pagãos, sem nome, pois vivem nas trevas, esse motivo de não terem nomes. Exus pagãos. Exu Caveira, quando é convocado na magia negra, é o próprio Omolu transformado em Exu Caveira. O ebó predileto de Exu Caveira é o ebife de carne de boi e também carne de porco, sempre crua, encharcada e sempre com azeite de dendê. Gosta da farofa de fubá de milho com azeite de dendê e prefere bebida como marafo, a cachaça e o conhaque, muitas das vezes azeite doce misturado com vinagre. As velas lhe são oferecidas, podem ser todas brancas de sebo ou pretas e vermelhas. Sua guia é composta de contas de louça ou de cristal nas cores vermelho e preto, enfiadas de 3 em 3 ou de 7 em 7. Seus despachos são em geral depositados nos cemitérios, como costumam os portões dos mesmos, ou no cruzeiro, calunga pequena. Aceita também muitas vezes despachos colocados nas encruzilhadas em forma de X, sempre um dos 4 cantos, diversos trabalhos feitos com a intenção de curar pessoa doente, o que chamamos de troca de cabeça. Estes tipos de despachos devem ser arraiados com a certeza absoluta de que eu tenho no cruzeiro do cemitério, pois somente assim é que será aceito. Não podemos fazer esse despacho em encruzilhada, pois é uma troca de vida de alguém que está doente para morrer e queremos salvar. Só podemos arriar despachos nesse sentido no cruzeiro do cemitério, onde mora Exu Caveira. Saravá Exu Caveira. Exu Tata Caveira. Esse Exu é conhecido na Umbanda e na Quimbanda como Tata Caveira. Muitos filhos de fé o confundem com Exu Caveira, mas estão inteiramente enganados, pois trata-se de outra entidade que age diretamente sobre as ordens de Exu Caveira. Sua característica, quando nasce no terreiro, é idêntica à do seu chefe, pois quando baixa apresenta-se sobre a mesma característica, razão da confusão entre esses dois Exus, que parecem para muitos a mesma coisa. Sendo ao falarmos com o mesmo, tiramos a dúvida sobre a confusão feita, pois o ponto cantado, assim como o ponto riscado, identifica completamente onde vemos a diferença das duas entidades, que apesar de parecidos, comprovam a diferença um do outro, pois como já expliquei, Tata Caveira, de quem estou falando, trabalha e age sobre as ordens de Exu Caveira, que por sua vez também é chamado de seu João Caveira, como temos provas pelos pontos cantados onde tiramos a conclusão que acabo de explicar ao caro irmão de fé. Exu Tata Caveira, como já disse, apresenta-se com característica idêntica ou quase idêntica
A de Exu Caveira, seu chefe, por sua vez, recebe despachos oferendas nas encruzilhadas em forma de um X no cemitério. Aceita como bebida a cachaça e água com sal. Comida é boa idêntica do Exu Caveira, sendo que gosta de trabalhar mais na quimbanda, atendendo mais a quem ele pede para fazer o mal, atendendo sempre os que procuram com essa finalidade, trazendo com os que por ele atingidos venham ter o vício das bebidas alcoólicas e o uso de tóxicos e entorpecentes. E com a arte de atender a seus pedintes, é que ataca e age sobre as pessoas que Exu Tata Caveira vem a tê-las como inimigos, ou melhor, aos que vêm prejudicar por intermédio dos que procuram na magia negra, presenteando e arriando despachos para serem atendidos por ele, no intuito de prejudicar alguém. Atuando dessa forma, conforme discriminei, tem ele por sua vez mais 7 Exus batizados, seguidos cada um de Exus pagãos, perfazendo um exército em número inicial de 49, o qual vai se multiplicando para cada um deles um total de mais 49, formando um exército de ordens de comando de Exu Tata Caveira. Saravá, seu Tata Caveira.